Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 3 de maio de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp para você mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, um questionamento. O número já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD 978293776. Lembrando sempre, número do WhatsApp apareceu aí na sua tela, ou você já adiciona no WhatsApp nos contatos, ou você tem a opção do QR Code, olha só. Estou apontando aqui para ele. Então você pega o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e manda a sua participação, que nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 25ª reunião extraordinária, vereadores aprovam em definitivo a criação do programa Mais Árvores, Mais Qualidade de Vida. Vereadores também aprovam em votação inicial por 19 votos a 8 o uso facultativo de máscaras para crianças. Você está com seu título de eleitor regularizado? O prazo para alistamento de eleitores ou alterações se encerra amanhã. E série fotográfica Distopia Amazônica, de Lalo de Almeida, vence categoria longa duração em premiação mais prestigiada do mundo de fotojornalismo, e ele está no Giro Ambiental de hoje. Que já a gente confere, viu? Antes, olha só, estão abertas as inscrições para o programa de estágio da Mata Santa Genebra para os estudantes de Administração de Empresas, Ciências Biológicas, Direito, Engenharia Ambiental e Jornalismo. Então, para falar sobre até quando vão as inscrições, quantas vagas, o valor deste auxílio, as tarefas para esses estudantes, aciona o repórter André Aranha, que está na Mata Santa Genebra e tem todas essas informações. Então, seja bem-vindo e boa tarde, André. Pois é, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Gabriel Castro acompanhando o Câmara Notícia. Eu estou aqui na Mata Santa Genebra, um lugar realmente muito bonito para falar justamente sobre esse programa, não é? São algumas vagas. O Sidão Santos, que é o presidente da Mata Santa Genebra, vai bater um papo com a gente, falar a respeito disso. Tudo bem? Boa tarde, prazer em revê-lo, Sidão. Tudo jóia? Boa tarde, é um prazer aqui estar recebendo vocês aqui. Bom, como a gente já trouxe a informação, são algumas vagas, não é, para estágio. Como que surgiu essa ideia, Sidão, do estágio? Perfeitamente. Esse programa, né, de estágio é um programa antigo aqui na Fundação José Pedro de Oliveira, na Mata Santa Genebra, né? Nós, como somos um centro importante de educação ambiental, e nós temos algumas vagas, no caso, para estagiário, né? Talvez na questão ambiental, no caso, para biólogo, para engenheiro ambiental, nós somos referência a nível de região metropolitana, talvez até de estado de São Paulo, né? Devido nós termos aqui o nosso grande fragmento aqui na Mata Atlântica, então a maioria, no caso dos graduandos aí na área ambiental, quer fazer estágio aqui na nossa fundação. E também temos algumas vagas também na área administrativa, né? E também estamos abrindo também uma vaga na área de jornalismo, né? É isso aí, a minha área, né, Sidão? Jornalismo, que os novos jornalistas aí aproveitem essa oportunidade e concorram, né, Sidão, essa vaga, né? Bom, quanto vai ser o Bolsa Auxílio? Qual o valor exatamente? Conta pra gente, pessoal que está assistindo a TV Câmara e certamente está interessado nessas vagas. Ok, o Bolsa Auxílio é um valor, são R$ 1.180, e também temos também o Vale Transporte, né? Esse é o benefício, no caso, que nós oferecemos aqui aos nossos estagiários, né? Bom, terminam na próxima sexta-feira aí, não é? As inscrições, o prazo termina, se encerra na próxima sexta-feira, no dia 6. Então, o pessoal que está assistindo o Câmara Notícia
não pode perder tempo, tem que correr, né, Sidão? Sexta-feira acaba, é isso? Perfeitamente, acaba sexta-feira, né? Eu peço aí para que o pessoal aí que está graduando, né, que queira fazer o estágio aqui na nossa fundação, que se inscreva aqui o mais rápido possível, porque sexta-feira acaba o prazo. Como faz para se inscrever, Sidão? A inscrição é feita, né, através online, né, através aqui das nossas mídias sociais, né, gratuitamente. Beleza, então é até meio-dia, não é? Que podem ser feitas as inscrições. Vocês esperam que muita gente acabe, não é, se cadastrando, se inscrevendo e participe do processo seletivo? Perfeitamente, né? Sempre, né, temos aí várias universidades, né, na nossa região, né, e também pode se inscrever alunos, no caso de outras regiões, né, no caso do estado de São Paulo. Nós sempre temos aqui um número muito grande, no caso de inscritos. Mais alguma coisa que você queira falar sobre essa oportunidade de estágio? A gente vai bater um papo já com o Peterson, não é? Que é do RH, vai falar tecnicamente sobre, não é, essas vagas. Mais alguma coisa que você queira falar? Eu peço, né, que os nossos alunos, né, graduandos aqui da região, né, que se inscrevam, porque a nossa fundação, a nossa mata, que é um importante centro de pesquisa, centro educacional, e é importante, né, termos aqui novos alunos, né, novos estagiários, porque é uma troca entre aqui os nossos técnicos e uma troca com o pessoal que está vindo também. É uma baita oportunidade, não é? Não é a profissão aqui fazendo estágio, certamente já vai adquirir uma bagagem, uma experiência legal para ingressar de uma vez por todas, né, no mercado de trabalho. Perfeito. Jornalista, administrador de empresa, engenheiro ambiental, né, Sidão? Perfeitamente. É uma oportunidade muito grande, né, de adquirir experiência e já é um início aí também da carreira também. Legal, muito obrigado por atender a nossa reportagem ao vivo aqui direto da Mata Santa Genebra. Tá legal aqui, alguma novidade sobre a Mata Santa Genebra antes da gente dar sequência, não é? Olha, eu sei que o programa de vocês tem uma audiência muito grande, né? Quero convidar todos que nos visitem, né? Agora, graças ao bom Deus, a nossa pandemia aí caiu muito o número de infecções, né? Então estamos abertos aqui para receber o cidadão campineiro, o cidadão da região metropolitana, as escolas, estamos recebendo muitas escolas, né? E estamos abertos aqui a receber o maior número aqui de cidadãos aqui que possam nos visitar. É uma área maravilhosa, é uma unidade de conservação, são 100 alqueires de mata, que nós temos uma infinidade, mais de 200 mamíferos, pássaros, uma infinidade aqui no caso de árvores, no caso de grande porte, como peroba, jequitibá, e a educação ambiental. Vai conhecer nosso viveiro, vai conhecer o nosso meliponário, só para vocês terem uma ideia, nós temos um meliponário aqui, né, que é onde as colmeias, no caso de abelhas nativas, né, e o cidadão, além dele conhecer, respirar um ar de qualidade, ele vai também aprender um pouquinho, ter uma educação ambiental aqui de qualidade que nós oferecemos aqui a todos os cidadãos que nos visitam. Legal, muito obrigado. A gente vai bater um papo com o Peterson, não é? Valeu, Sidão Santos, que é o presidente, não é? Foi vereador em Campinas, a gente estava até conversando, já tive a oportunidade de entrevistá-lo diversas vezes na condição de vereador. Tudo bem, Peterson? Tudo boa bem, tarde. tudo Você ótimo, André. que é Prazer. do RH, não é? Comando RH. Isso. Bom, cara, a gente estava inclusive conversando com o Sidão a respeito dessas oportunidades. Então, são quantas vagas no total? Conta pra gente. O total do edital foi aberto com 4 vagas. Então, são 2 vagas para administração de empresas, uma vaga para engenharia ambiental e uma vaga para jornalismo. A área de direito e a área de ciências biológicas também vão ser contempladas, mas nesse momento com cadastro reserva. E que aí, ao longo da vigência do edital, que são 6 meses, né, de vigência após a data da homologação, podem surgir novas vagas. Bom, duração de quanto tempo o estágio, Peter? O estágio, por lei federal, ele pode durar até 2 anos. Perfeito. Então, o contrato inicial nosso é de pelo menos 1 ano, por conta de legislações aqui municipais. Então, a gente fecha um contrato, um termo de compromisso de estágio de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, completando assim 2 anos. Bom, e como vai ser o estágio, né? Na prática, evidentemente que todo estágio tem supervisão e tudo mais, os profissionais formados, como que vai ser? Então, a área de administração, ela é ampla aqui também, apesar de ser uma unidade de conservação ambiental, a gente tem uma estrutura administrativa também bastante grande. Então, a área de recursos humanos,
compras, contabilidade, área financeira, área da comunicação mesmo. Toda essa parte de controle, de arquivo, é da área de administração. Do direito, aqui uma vantagem nossa é que o estagiário de direito vai entrar em contato com o direito ambiental, que não é tão comum na maioria das empresas. Então essa é uma vantagem nossa, fora o direito administrativo, constitucional. Já as áreas técnicas, que é a engenharia ambiental e as ciências biológicas, aí contempla o nosso berço aqui, que é essa área enorme que a gente tem, que é um laboratório em céu aberto. Bom, para participar, evidentemente, não é importante que a gente reforce, tem que estar matriculado o aluno numa instituição de ensino superior, na faculdade. Perfeito, né? Perfeito. Então, está matriculado, cursando com matrícula ativa, então, nos ensinos superiores, que todas as vagas, nesse momento, são para ensino superior, e também ter o cadastro no Portal Abre, que acho que é importante a gente dizer. É o nosso atual agente de integração. Então, todos os nossos links, como o presidente falou, das redes sociais, o nosso portal da fundação, consta lá com o link para o cadastro da inscrição, ou se não, acessar diretamente o Portal Abre, que é o Portal Abre região de Campinas. Bom, depois da inscrição, o candidato vai estar apto a responder o questionário para análise curricular. Tem isso também? Exatamente. Até o dia 10 de maio ele vai receber no e-mail cadastrado o formulário para ele preencher, então, com o seu currículo, para daí contar os pontos para até o final desse mês o nosso edital ser homologado. Bom, é importante, claro, que todos leiam atentamente o edital e tudo mais, para não ter dúvida, né? Sem dúvida. Acho que o que a gente precisa reforçar é ler o edital, saber se atende os requisitos, existem os requisitos mínimos. Então, um deles é já ter cursado pelo menos 25% da sua graduação, também é uma legislação muito importante. E ler de fato que todo o edital. O segundo ano, mais ou menos? Isso, uma graduação de 4, 5, seria o segundo, 2 anos e meio. E aí, mas esse requisito é na hora da admissão. Então, se o contrato vai ter uma vigência do edital de 6 meses, até 6 meses a gente pode contratar referente à classificação desse edital. Então, no momento da contratação, ele tem que cumprir todos os requisitos. Bom, a expectativa é de quantos inscritos? Olha, normalmente, assim, as vagas a gente sabe que não são tantas assim, mas são significativas. A gente tem quase 100 número de inscritos por área de formação. Então, é o que normalmente a gente tem, e aí dá para formar um bom banco de classificados para, ao longo da vigência do edital, a gente ir contratando, né, à medida que vão surgindo as vagas. Vamos lá, o presidente já falou, vamos reforçar, as inscrições devem ser feitas como? As inscrições são feitas através do Portal Abre, que é o Portal Abre Campinas. Todos os links de acesso, que acho que fica mais fácil, estão tanto no nosso portal da Fundação, quanto no Portal Abre Campinas. Inclusive, no site da Prefeitura de Campinas já consta uma notícia que já tem também o link para a inscrição. Então, as inscrições vão até sexta-feira, ao meio-dia, sexta-feira, dia 6 de maio, ao meio-dia. E qualquer dúvida também, podem entrar em contato com a gente da Fundação. Então, nosso telefone é 3749-7200 ou diretamente pelo campinas@portalabre.com.br. Repita o telefone, por favor. 3749-7200, se tiver alguma dúvida sobre o edital, ou por e-mail campinas@portalabre.com.br. Então, confirmando, 4 vagas, 2 para administração, 1 jornalismo e 1 para engenharia ambiental. Exatamente. E mais o cadastro reserva de ciências biológicas e da área de direito. Que legal. Obrigado pelas informações. Nós que agradecemos. Legal. Muito obrigado também ao presidente aqui da Mata Santa Genebra, o Sidão Santos, que também conversou conosco ao vivo aqui no Câmara Notícia. A gente passou aí essas informações importantes aqui na TV Câmara. Eu volto com você, Gabriel Castro. Sem dúvida, muito bacana, André Aranha, muito obrigado pelas informações, para os estudantes aí dos 5 cursos, agradeço também a disponibilidade do Sidão Santos e também do Peterson aí, passando as informações para a gente. 12h14 agora, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, é só o primeiro aqui no nosso Câmara Notícia, e na volta a Mirna Abreu chega com muitas informações da metrópole de Campinas e do Legislativo, até porque ontem nós tivemos a 25ª reunião extraordinária e nós vamos repercutir aqui o que foi discutido e votado, então não sai daí que o intervalo é rapidinho.
Meio-dia e 18, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Nós começamos com as notícias da metrópole de Campinas e com uma boa notícia para a nossa cidade, porque pela quinta vez no ano, sem óbitos de Covid-19. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. A gente abre hoje com uma boa notícia, sim. Olha, a gente teve o boletim emitido pela Prefeitura nesta última segunda-feira, sem o registro de óbitos desde o último boletim, que foi no dia 29 de abril. Então, com isso, nós temos, como o Gabriel disse, a quinta vez neste ano sem registro de óbitos em Campinas pela Covid-19. O primeiro foi no dia 22 de março, depois 12 de abril, 26 de abril e 27 de abril. E agora a gente tem esse registro, então, no dia 2 de maio. A gente teve um final de semana sem mortes pela Covid-19. E tivemos o registro de 180 casos da Covid-19 na cidade, somando agora 201.906 casos da doença desde o início da pandemia. Só que quando a gente fala nos leitos, tempo tá seco, tá aí esse outono, doenças respiratórias continuam preocupando aqui na cidade. É a preocupação do momento, né? Taxa de ocupação de leitos de UTI para as crianças, que a gente sabe que sofrem bastante, né? Os idosos e as crianças, e a gente tem a taxa da UTI infantil na cidade. Nós temos 103 leitos de UTI infantil aqui em Campinas, nas redes públicas e particulares. 91 deles estão ocupados, o que representa 88,3% de ocupação. Temos 12 leitos de UTI infantil livres, mas temos nos prontos socorros, quando a gente fala em leitos de enfermaria, 59 crianças internadas na cidade, sendo que 28 esperam por uma vaga. Enquanto isso, elas estão sendo assistidas nos prontos socorros da cidade. Nos leitos de UTI infantil, na rede Mário Gatti, são 34, 100% de ocupação. No SUS estadual, 20 leitos disponíveis lá no HC, na pediatria do HC da Unicamp, 19 estão ocupados. E na rede particular, que aí é que dá um pouco desse respiro, nós temos 49 leitos de UTI infantil, dos quais 38 estão ocupados. Já quando a gente fala na UTI adulto, a situação é um pouco mais confortável, Gabriel. De acordo com o último boletim da Prefeitura, nós temos 75 leitos destinados a pacientes com síndromes respiratórias agudas graves. 47 estão ocupados, o que corresponde a 62,6% de ocupação. Destes, 5 são de pacientes adultos com Covid-19 e 17 pacientes com Covid estão internados em leitos de enfermaria. Então, são esses números que a gente tem desse monitoramento dos leitos de UTI aqui na cidade. A gente segue acompanhando, fazendo este panorama aqui na cidade de Campinas, por todo o nosso país, da Covid-19. Mirna Abreu, para quem precisa regularizar o título de eleitor ou fazer a transferência, ainda dá tempo? Olha, ainda dá tempo, mas é preciso correr, porque nesta quarta-feira acaba o prazo para a emissão, regularização ou a transferência do título de eleitor a tempo de estar apto a votar ainda nessas eleições de 2022. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, entre as alterações no cadastro estão atualização de endereço, inclusão de nome social e mudança de zona ou seção eleitoral. Em Campinas, a nossa reportagem conversou com a chefe do cartório eleitoral e traz as informações sobre as dicas do que fazer. Fique atento para o prazo final da regularização do título eleitoral. O prazo final é dia 4 de maio, às 18 horas, né? Horário que vai se encerrar o atendimento ao público. A chefe do cartório destaca a importância para os jovens tirarem o título. A importância dos jovens é a participação na formação da política nacional, né? Pelo meio do voto que eles exteriorizam as preferências deles partidárias e contribuem para a organização política do país. Com relação aos eleitores que tiveram os títulos cancelados por falta do cadastramento biométrico, os eleitores que tiveram o título cancelado em 2019 poderão. Os que tiveram o título cancelado pelo não recadastramento biométrico anteriormente a isso não vão poder.
tá? É só os que foram cancelados em 2019. O eleitor que não votou e não justificou poderá votar normalmente nas eleições deste ano, mas com uma condição. Desde que não esteja com o título cancelado. Tá? Se o título da pessoa estiver regular, ela consegue votar. Os títulos reabilitados para o exercício do voto voltarão à condição de cancelados quando o cadastro eleitoral for reaberto após as eleições deste ano. Os títulos que tiveram o cancelamento revertido, né, de 2019, eles voltarão para a condição de cancelados. É só uma medida paliativa em razão da pandemia para aqueles que não tiveram tempo hábil para regularizar. Legal. Quais os serviços que podem ser feitos até o dia 4? Todos os serviços, transferência, revisão, alteração do local de votação, alistamento, que é o primeiro título, todos os serviços podem ser feitos até o dia 4. Bom, para finalizar, para solicitar operações de revisão ou transferência, é preciso quitar eventuais débitos junto à Justiça Eleitoral? Sim. É uma condição para que o requerimento de alistamento seja atendido, é a pessoa estar quite com a Justiça Eleitoral, efetuando o pagamento de todas as multas. Aí o requerimento da pessoa vai ser analisado. Reforçando então, Mirna Abreu, até amanhã, dia 4 de maio, no cartório eleitoral, das 9 da manhã até às 6 horas da tarde. A gente lembra também que a gente tem o site disponível para prestação de serviço também. É possível fazer todas essas alterações também no site do Tribunal Superior Eleitoral. Mirna Abreu, vamos falar sobre transporte agora, sobre o trânsito aqui da cidade de Campinas, até porque tem via importante da nossa cidade que já sofreu interdição hoje e vai até o fim de semana, né? Isso, é ali no corredor Campo Grande, na marginal da Avenida John Boy Dunlop, na altura do Jardim Londres, na rua Oswaldo Oscar Bartelson. E o bloqueio acontece entre as ruas Orlando Paulino e Atílio Andreotti, para justamente a implantação de uma galeria pluvial nesse trecho do BRT. Por isso, nós temos aí desvios. Você que transita ali na região do Jardim Londres, pelas ruas Orlando Paulino, Ferdinando Panatone e Atílio Andreotti. Nós temos também 9 linhas de ônibus que têm pontos e transitam naquele trecho, que neste período, então, os pontos de ônibus estão desativados. A gente tem atenção, se você usa a linha Terminal Ouro Verde, Shopping Dom Pedro, Terminal Barão Geraldo, Terminal Campo Grande, Shopping Iguatemi, Terminal Itajaí, o 228, que é o Princesa do Oeste, o Jardim Paulsurema, Parque dos Resedás, o Satélite Íris 1 e o Vila Padre Manuel da Nóbrega 1. Agentes de monitoramento da INDEC também estão no local para orientar tanto os passageiros de ônibus quanto os motoristas. Agora, aquele serviço importante para os moradores de 2 bairros da cidade aqui de Campinas que vão ficar sem água amanhã na quarta-feira, hein? A gente fala para os moradores e quem também trabalha ali no Jardim Pauliceia e no Jardim Campos Elíseos. Devido a um serviço de capeamento de redes da Sanasa, esses bairros vão ficar sem água das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Por isso, a Sanasa recomenda que os moradores façam a reserva antecipada para que não falte água amanhã. Certíssimo, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, até porque ontem nós tivemos a 25ª reunião extraordinária. Nós tínhamos 17 itens na pauta. Entre eles, nós tivemos a aprovação em votação definitiva do projeto de autoria do vereador Luiz Rossini, que altera a lei que trata do plantio, replantio, supressão de árvores aqui na cidade. A proposta do vereador, ela institui o programa Mais Árvores, Mais Qualidade de Vida em Campinas. A matéria foi amplamente discutida por vários parlamentares. O vereador Cecílio Santos disse que apoia a proposta, mas demonstrou preocupação com alguns pontos do projeto. Vou votar favorável, mas quero discutir 2 itens dele. No artigo 3º, o vereador ali argumenta, né, os objetivos, né, específicos do projeto de lei. Eu acho interessante, né? Promover e apoiar a implementação de iniciativas
voltadas ao plantio, envolver as comunidades, uma ação muito importante, servir como ação de educação ambiental, conscientizando a população, também acho muito importante, garantir e promover o plantio de árvores nas comunidades indicadas pelos moradores, também acho importante. E aí vem a questão, que é as solicitações que a população deve fazer ao DPJ. Eu acho importante, vereador, mas que não seja uma questão para burocratizar, entende? É preciso que, ao regulamentar, caso necessário pela prefeitura, essa ação seja feita de modo a facilitar com que a população faça o plantio. E o vereador Luiz Rossini comentou os objetivos do projeto. Os moradores de uma rua, de uma comunidade que queiram plantar árvores na sua rua, na sua calçada, vão fazer essa solicitação. Obviamente, quem vai fornecer as mudas adequadas àquele local, aí com espécie adequada, para não causar esses problemas pelo tipo de raiz ou tamanho da árvore, das folhas todas, o DPJ vai verificar e levar a muda adequada. Então, aí o DPJ vai fornecer a muda e vai abrir os berços, vai ajudar o morador, em mutirão, os moradores vão fazer o plantio e assumem também a responsabilidade de cuidar, de manter. Eu acho que essa interação é importante até para valorizar a importância da árvore para a qualidade de vida, para a saúde de todos, né? Bernabreu, outro projeto que foi muito discutido foi de autoria do vereador Marcelo Silva sobre a utilização das máscaras para que seja facultativo para as crianças. Esse projeto, ao contrário do primeiro, que foi em segunda discussão e segue para a sanção do prefeito, foi em primeira discussão. A proposta do vereador Marcelo Silva é tirar a exigência de que as crianças usem máscaras em locais públicos, como nas escolas. A matéria foi amplamente discutida no Legislativo e recebeu uma emenda do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos. Nós estamos representando aqui a população e nós sabemos, estamos trazendo esse sentimento, que é o sentimento pelo fim, pela liberação facultativa, que fique claro aqui, né? A faculdade, né? A gente vai ter os inscritos do PT, do PSOL, do PCdoB, e eu tenho certeza que eles vão ser contra. Então, eu reafirmo que nós, mais uma vez, estamos no caminho certo. Eu acho que nós precisamos sermos vigilantes com a questão do Covid-19, porque a doença ainda não acabou, mas nossas crianças, a maioria delas já tomaram vacina, já foram vacinadas. Então, eu não vejo por que essa utilização obrigatória do uso de máscara. Me permitam aqui fazer um voto, uma posição contrária, o que me parece ser já majoritário na casa, por conta de algumas questões. Primeiro, pela questão de mérito mesmo, que a gente vai debater no segundo momento, mas me parece muito mais coerente, muito mais equilibrado a gente seguir ouvindo a posição da principal autoridade sanitária do município, que foi quem deu embasamento para o prefeito tomar a decisão que tomou. O prefeito, me parece que seguiu, vamos dizer assim, a orientação da autoridade sanitária do município, que, por conta de uma baixa adesão ao processo de imunização de crianças, chegou a essa conclusão que está sendo aqui debatida e questionada agora. Então, eu acho que nós precisamos, novamente, vamos dizer assim, ouvir a autoridade sanitária, ouvir as pessoas que acompanham os números, que acompanham o que está acontecendo, para que a decisão seja tomada da forma mais consciente possível. O projeto foi aprovado com 19 votos favoráveis e 8 contrários, e passará ainda por um segundo turno de votação, que é o momento em que há a discussão do mérito.
Agora, Mirna Abreu, além dos projetos que estavam na pauta, nós tivemos também as moções. E a gente começa falando uma do vereador Carmo Luiz, que quer mais investimentos para a regularização fundiária aqui em Campinas. O documento protocolado pelo parlamentar apela ao Ministério do Desenvolvimento Regional para que, por intermédio da Secretaria Nacional de Habitação, proceda à liberação e à destinação de recursos e aportes financeiros do governo federal, objetivando a execução de projetos de regularização fundiária em Campinas, especialmente nos núcleos urbanos informais que se localizam no entorno do Aeroporto Internacional de Viracopos. O autor defendeu a moção que, aprovada, representa o posicionamento do Legislativo campineiro acerca do tema. Através da Secretaria Nacional de Habitação do Governo Federal, nós estamos buscando ou pedindo recursos e aportes financeiros para que a regularização fundiária em Campinas, especialmente no entorno do grande Aeroporto Internacional de Viracopos, aconteça. O aeroporto, senhor presidente, se transformou no maior terminal de cargas da América do Sul, inclusive sendo porta de entrada para o recebimento de vacinas, como é sabido por todos nós. Mas é circundado por um cinturão de pobreza. A situação é muito grave em mais de 30 ou 40 comunidades daquele entorno do aeroporto, que são conhecidas como a região do Campo Belo, do Planalto, na região do Vida Nova. E todos esses bairros aguardam recursos para a conclusão de processo de regularização fundiária, que conta com em torno de quase 160 mil famílias. O desenvolvimento e o glamour do aeroporto de Viracopos não alcançaram essas comunidades do entorno, que espera quase 50 anos por infraestrutura e, muito importante, a segurança legal de uma regularização fundiária que traz no bojo qualidade de vida e, como eu disse, infraestrutura, saúde nos mais diversos campos. E nós só vamos garantir uma vida mais digna e mais justa se começarmos a trazer essa dignidade. Lembrando que você pode acompanhar na íntegra todas as discussões e votações através do youtube.com/TV Câmara Campinas e você assiste toda a 25ª reunião extraordinária. Agora, Mina, para quem ligou a TV das 9 às 10 horas da manhã, acompanhou o primeiro expediente e neste período diversos vereadores demonstraram uma preocupação na área da saúde. É uma preocupação em relação ao atendimento. Vários parlamentares se posicionaram, falaram inclusive de demandas que chegaram até eles. A primeira foi a vereadora Paola Miguel, que comentou o que recebeu dos moradores lá do Jardim São Fernando, que além de problemas com saneamento básico, iluminação e pavimentação, também recebeu reclamações do atendimento da rede básica de saúde naquela região. Muitos deles reclamaram da falta de médico nos prontos-socorros, nos centros de saúde, e o pior, de como que eles são mal atendidos na recepção dos postos, né? De não ter nenhum tato ali quando fala, né, do que precisa ser feito, reclamando muito da questão da recepção e também de que alguns médicos mal olham na cara dos seus pacientes ali e já mandam embora, ou então mesmo tem um atendimento muito ruim. A gente sabe que a gente precisa reforçar o serviço público com um número maior de concursos para ter uma quantidade maior de médicos, mas a gente também precisa lembrar que os terceirizados que estão ali e os médicos que estão ali estão lidando com pessoas e que eles precisam ter um atendimento também humanizado. O vereador Gustavo Peta criticou o atendimento que é oferecido hoje na rede pública de saúde em Campinas. Inúmeros procedimentos ficaram represados. Uma demanda reprimida enorme por conta dos mais de 2 anos de pandemia. E mesmo levando em conta que havia essa demanda reprimida, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde não se preparou para enfrentar essa situação. E é evidente que ela viria. Mas mesmo agora, diante da ausência de planejamento, de preparação para lidar com a situação, que está levando
procedimentos simples ficarem em fila de espera de meses, o que está levando um atendimento muito precarizado nos centros de saúde, muita dificuldade, falta de itens básicos e muitos problemas, muitas reclamações. Não há um plano para enfrentar a questão. O presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, fez um apelo para o cumprimento de uma lei de sua autoria que exige que os nomes dos profissionais escalados para o atendimento estejam em local visível para quem for até uma unidade básica de saúde. Eu gostaria, mais uma vez, de pedir ao vereador Paulo Haddad que nessa reunião faça isso que nós estamos pedindo, que faça uma reciclagem com todos os recepcionistas de centros de saúde, das UPAs, e que eles não aceitem que os médicos falem que não tem médico quando tem médico lá no fundo. Nós estamos aqui falando com o prefeito para que o Dário cumpra a nossa lei, que é de colocar, isso é lei, ele tem que promulgar, ele já promulgou essa lei, ele tem que fazer cumprir essa lei. E ele já disse para mim que está já fazendo todos os trâmites para colocar o nome dos médicos que estão de plantão e também dos coordenadores. E o presidente da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara de Campinas, o vereador Paulo Haddad, falou da reunião que vai acontecer hoje a partir das 16h e pediu a participação dos vereadores para a apresentação das demandas e também para que possam ouvir os titulares da pasta. Tive a iniciativa, como alguns vereadores já até haviam solicitado de forma particular, que a gente fizesse essa reunião para que muitos dos assuntos que estão sendo discutidos nessa tribuna virtual pudessem ser discutidos diretamente com o secretário, com o presidente. Então, eu gostaria aqui que não só os vereadores da comissão, mas todos os vereadores de oposição, vereadores da situação, que têm apontado aí algumas, talvez, irregularidades ou deficiências no atendimento na área de saúde, seja nas unidades básicas, seja nos hospitais, seja nas unidades de pronto atendimento, que se façam presentes de forma virtual. Talvez a gente consiga, presidente, fazer uma mobilização, que a gente gere aí até um documento que possa ser levado ao secretário, para que ele possa fazer as ações que os vereadores tanto pedem e a população tanto clama. E além da reunião extraordinária, nós tivemos também o trabalho das comissões no período da tarde. A primeira que se reuniu foi a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que é presidida pelo vereador Juscelino da Barbarense. Quem conta como foi é o repórter Michel Morim. O vereador Juscelino da Barbarense, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, conduziu os trabalhos do grupo que discutiu o PLO 236 de 2021, que é de autoria do próprio presidente do colegiado, e dispõe sobre a instalação de câmeras nas unidades de saúde de Campinas e também pronto atendimento. A matéria foi aprovada. Tendo em vista que esse projeto é um projeto de grande importância e principalmente no momento que eles estão vivendo aí, você vê as pessoas, funcionários do centro de saúde sendo atacados, o usuário do centro de saúde sendo humilhado por funcionários. Então, esse projeto vem no intuito do quê? De consertar as coisas erradas. Os membros da comissão Cecílio Santos e Marrom Cunha participaram do encontro. Os parlamentares comentaram a matéria. No parecer dele, ele diz o seguinte: conclui-se ainda ser necessária a inclusão de artigo que sane a omissão apontada, falta de indicação de recursos disponíveis para fazer frente ao encargo criado. Como acima demonstrado. Então, eu queria só, como nós estamos na Comissão de Finanças, a gente pode aprovar, mas com essa ressalva que está feita aqui. É um projeto de grande relevância, então, por isso, o meu voto é favorável. Durante o encontro foi aprovado também o ofício 36 desse ano, que convida o secretário municipal de Finanças da Prefeitura
para explicar o empréstimo solicitado à Caixa Econômica Federal pelo Executivo. Autorizamos a casa aqui, né, os vereadores autorizou esse empréstimo junto à Caixa Econômica e junto ao Banco do Brasil. A Prefeitura efetivou esses empréstimos e agora o que nós, enquanto vereadores que compõem a Comissão de Finanças, estamos solicitando, né, por convite, né, é que o secretário de Finanças esteja presente a esta comissão e preste esclarecimentos a nós, vereadores que compomos a comissão, mas também aos munícipes que estão acompanhando, e a matéria fica gravada na TV Câmara, as pessoas podem acompanhar exatamente o que a Prefeitura está prevendo, onde a Prefeitura está prevendo gastar esse dinheiro. Então, a gente assume o compromisso de convidar o secretário a vir até essa casa para nos justificar, mesmo porque isso é a obrigação nossa. Nós somos presidente da Finanças e Orçamento, então, como cabe a nossa comissão, vamos chamar o secretário aqui para ele nos dar explicações, que eu não tenho dúvida que ele virá e deixar bem claro isso. E a gente teve também a reunião da Comissão Especial de Estudos, que analisa a revitalização do centro da cidade. Michel Amorim também conta como foi esta reunião. O vereador Arnaldo Salvetti, que é presidente da Comissão Especial de Estudos, que discute a revitalização do centro de Campinas, conduziu a 7ª reunião do grupo esta semana. O parlamentar comentou a situação que os comerciantes vivem no momento. A preocupação que os comerciantes têm passado para a gente, vereadores, principalmente a área central, é que essa revitalização, então, a gente sabe que é uma revitalização que não é fácil, mas o bem falou o Schneider, nós precisamos fazer algo rápido para o centro agora, esse final de ano, né, ter um centro atrativo, um centro onde a gente leva a população, né, a voltar às origens dos campineiros, a estar, né, presente ali no centro da cidade. Né. A secretária de Urbanismo foi convidada e fez uma apresentação sobre o que a Prefeitura está preparando para a área central. Nessa comissão, eu acho que é importante essa troca e essa discussão, né? Lógico que é importante a gente pensar que o centro ele tem que trazer vida, né? Ele tem que trazer pessoas para morar dentro do centro. E o desafio hoje da Prefeitura e dos técnicos é que como que a gente traz essa população justamente para residir novamente no centro, que o centro tenha vida, né? E atrás dessa vida tem toda uma questão econômica e comercial que gera em torno disso, né? Participaram da reunião os vereadores Paulo Gaspar e Jorge Schneider. O presidente do colegiado lembrou a regularização do mercado municipal, que foi este último final de semana. A escritura do mercado municipal, a matrícula, que já é uma ação muito boa para o mercado municipal e para a cidade, porque com esse documento nós conseguimos buscar mais outros recursos, e vocês estão fazendo um trabalho, a Prefeitura Executiva, das outras áreas, né, que são tombadas, a dar uma certidão, dar um documento para nós, vereadores, inclusive junto com vocês, poderem buscar alternativa, né, de parcerias público-privadas, mas que tenha documento, porque você vai fazer uma ação, tanto no Estado como no governo federal, se você não tem ação, e aconteceu isso comigo quando era presidente da CETEC. Nós perdemos vários investimentos no mercado porque não tinha nem AVCD. E hora da agenda aqui da Câmara de Campinas, até porque os eventos, eles continuam acontecendo hoje à tarde. A gente tem daqui a pouco, às 14h, a 15ª audiência pública, que será promovida pela Comissão de Proteção e Defesa dos Animais em Campinas, que é presidida pelo vereador Permínio Monteiro. A comissão vai discutir um projeto protocolado pelos vereadores Fernando Mendes e Igor Diego, que trata da autorização para o translado de animais domésticos de pequeno porte no transporte público coletivo municipal. A gente lembra que hoje não é possível ainda que se leve animais de pequeno porte nos ônibus da cidade. Então, a proposta é para que isso possa acontecer em Campinas. E como a gente já adiantou, inclusive na fala do vereador Paulo Haddad,
às 4 horas da tarde, acontece a reunião extraordinária da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, que já tem, inclusive, a presença confirmada do presidente da rede, Mário Gatti, de urgência e emergência. Com certeza, na pauta, Covid-19, atendimento na rede pública de saúde, as cirurgias eletivas que estão represadas, inclusive, que é uma demanda que os vereadores têm comentado. Então, a população pode participar assistindo a TV Câmara Campinas. Combinado, então, todo mundo ligadinho, então, já a partir das 2 horas da tarde, com a audiência pública. E amanhã cedo, 9 horas, tem a 26ª reunião extraordinária. Então, Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo, e amanhã, às 9 horas da manhã, a gente acompanha a 26ª reunião extraordinária. E eu volto na quinta-feira. Até lá. Até. E hoje tem encerramento da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani já está lá em Recife, enfrenta o Náutico. O Bugre, que por conta de outros resultados entrou na zona de rebaixamento, tem 4 pontos. Se empatar logo mais, já deixa essa posição incômoda. E se vencer, pode até assumir a 7ª colocação, que hoje ocupada pela Ponte Preta, e domingo tem derby, viu? Mas a concentração é para logo mais, 9h30 da noite, você já está vendo aí na sua tela este duelo contra o Náutico. O técnico Daniel Paulista tem um retorno de Matheus Pereira na lateral esquerda, mas segue sem poder contar com o Giovanni Augusto, com um desconforto muscular, ele que é o meia aí do Bugre. Aí o Marcinho e o Eduardo Persson, eles brigam aí pela posição do Giovanni Augusto. Jogo difícil e claro que amanhã a gente conta a história entre Náutico e Guarani. 12h50, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo. Nós vamos falar aqui sobre o Maio Amarelo, né? Trazer mais segurança para o nosso trânsito. Então não saia daí que o nosso intervalo é rapidinho. Meio-dia e 54, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira e nós entramos no mês conhecido como Maio Amarelo, para chamar a atenção de todos para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Os últimos dados do Observatório Nacional de Segurança Viária em 2020 aqui no Brasil registrou 28.995 mortes em decorrência de incidentes viários. Isso que estávamos no início da pandemia, né, em que milhões de brasileiros estavam trabalhando de casa. Então, em 2020, é como se 79 pessoas perdessem a vida todos os dias no trânsito. Então, para falar sobre segurança e as mudanças que precisam acontecer, eu converso agora com o Daniel Schneider, ele que é especialista em tecnologias em prol da segurança e prevenção de acidentes de trânsito. Daniel, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo em participar aqui do Câmara Notícia. E este número, ele te assusta? Quase 20 mil mortes no trânsito em 2020 que deveriam ter sido evitadas? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Muito bom estar aqui com vocês e com seus telespectadores. O número seria muito maior se não fosse o Covid, né? O número no Brasil já chegou a 50 mil. Nós temos mais ou menos num ano normal, sem Covid, a gente está falando de 600 mil acidentes de veículos, tá? 300 mil deles, ou seja, metade, são por imprudência do motorista, são erros humanos. É um número muito triste, né? Tem muitos feridos, são famílias, são mães, são pais, são irmãos. Isso é uma tragédia que ao longo de 10 anos a gente pode dizer que ela matou tanta gente como a própria pandemia do Covid.
Você já citou, então, a imprudência dos motoristas, né? Para a gente poder analisar, então, como é que a gente consegue diminuir esses números. Até porque todos os anos, e aí todo mundo, né? Mais de 1 milhão de pessoas morrem em acidentes de trânsito, segundo a Conferência Global de Segurança Viária, promovida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, junto à Organização Mundial da Saúde, OMS. E cerca de 50 milhões de pessoas lesionadas a cada ano. É a principal causa aí de morte de crianças e jovens em todo o mundo, portanto, é um problema global. Pensando em mudanças que precisam acontecer, Daniel, as vias precisam ser mais seguras? Faltam mais ciclofaixas para as bicicletas? É falta de atenção ou a pressa dos motoristas? Precisa fortalecer as leis? Quais problemas que você enxerga para nós termos números tão altos em todo o mundo, mas falando aqui do nosso país? Muito bem. Então, eu acredito que em questões de 20, 30 anos, a revolução dos carros autônomos vai ajudar a salvar muitas vidas, né? A hora que eles fazem menos erros humanos. Agora, aqui a gente fala em 20, 30 anos, a tecnologia já existe hoje, mas você não tem base legal para ela, e tem uma série de coisas referente à privacidade, etc. Então os políticos ainda têm que fazer um bom trabalho, e é muito complicado um carro autônomo, na verdade, conviver com carros de humanos, porque os humanos fazem coisas que são ilegais, e isso pode confundir ainda o carro autônomo. Mas as tecnologias que dão base ao carro autônomo, elas podem ser colocadas em carros com seres humanos. Então, por exemplo, você pode saber se você está na distância correta do veículo da frente, com um computadorzinho de bordo que te mostra que a distância é segura, ou seja, no caso de uma freagem emergencial do carro da frente, se você vai ter tempo suficiente para parar o veículo sem criar um acidente. Você tem a questão de câmeras que garantem que você não está mostrando sinais de sonolência ou de fadiga. Então, ela consegue reconhecer que você está começando a bater cabeça e mostrar sinais de sonolência. Ela, inclusive, é capaz de parar o veículo de forma segura para evitar um acidente e te oferecer, né, tem alguns veículos que até já mostram, você não gostaria de parar para tomar um cafezinho? Claro que se você tira os olhos da via para comer ou para beber, ele vai te alertar que isso é imprudência, ele verifica que as duas mãos estão sendo seguradas no volante, se você está com cinto de segurança. Então, esses tipos de tecnologia, elas vão fazer parte do carro autônomo, elas já estão disponíveis para a população colocar nos seus carros hoje, da forma que eles são. Uma simples instalação e num preço bem possível hoje. A tecnologia ficou muito viável, muitas das tecnologias, o preço caiu em 99% e ficou muito fácil para poder adquirir elas. Agora, a população tem que conhecer que isso existe e dar prioridade à vida, acima de tudo. Na sua visão, a gente deveria utilizar, então, muito mais a tecnologia para nos auxiliar na segurança. E, na sua visão, ainda não esbarra no preço para que isso aconteça? Hoje os preços já ficaram muito acessíveis. Hoje você tem tecnologia que pode te mostrar objetivamente a qualidade de direção. A gente sabe que homens, principalmente, acham que dirigem muito bem. Então, por que não botar uma tecnologia que faz uma nota que se chama nota safety, uma nota de quanto você dirige de forma segura? É uma nota objetiva que você pode comparar com seus amigos, com seus colegas, podem fazer piada, mas podem, acima de tudo, mostrar o quanto seguro você dirige. E a gente testou isso com 11 mil motoristas, e a nota média era de 0 a 100 era 20, e depois de 6 meses de trabalho com eles, a gente conseguiu melhorar uma nota de 80, ou seja, 400% de melhoria. Então, isso mostra que as pessoas têm uma expectativa que elas dirigem muito melhor do que elas dirigem, mas com o trabalho elas podem realmente dirigir muito bem, de forma responsável. Essas mesmas tecnologias podem sinalizar para as prefeituras e para o Estado a qualidade das vias, porque ela mede o nível de trepidação. Então, se você passa num buraco, né, aqueles buracos que são complicados, principalmente depois da chuva, que abrem muitos buracos, a prefeitura às vezes não tem uma noção de tudo que está acontecendo em todas as vias, mas se a gente tem um sensor de trepidação nos veículos, ela poderia saber em tempo real aonde tem e aonde está começando a criar prejuízo. E isso também poderia evitar muitos acidentes, sem dúvida alguma. Além disso, a gente poderia ter, nas ambulâncias, essas mesmas
os veículos eles têm sensores de acidentes, ou seja, a gente pode botar sensor de acidente, ou seja, o veículo é capaz de ligar para um ente familiar ou para a ambulância mais próxima, com base num acidente, para saber onde ela tem que vir socorrer alguém. Isso também poderia auxiliar muito a redução de vítimas, né? Porque você poderia dar um auxílio muito rápido e a ambulância saberia a severidade do acidente com base nesse sensor. Auxílio importantíssimo, então, aí, né, para agilizar, então, soluções importantes que estão sendo trazidas aqui no Câmara Notícias. Por falar em tecnologia e também nos aplicativos, no dia 31 de março, acho que muita gente acompanhou, né, o Rodrigo Mussi, que participou da última edição do reality show Big Brother Brasil, ele sofreu um acidente. O carro de transporte por aplicativo em que ele estava bateu na traseira de um caminhão. Ele estava sem o cinto de segurança e estava no banco de trás. O motorista disse que cochilou ao volante antes da colisão. Daniel, na sociedade atual, que nós estamos conectados, né, praticamente o tempo todo, também através dos aplicativos, as empresas têm responsabilidade sobre os motoristas, um possível cansaço de alguém que está trabalhando por muitas horas, 12, 13 horas, às vezes até seguidas, né? Tem que ser analisado de que maneira. A tecnologia pode auxiliar também. Há uma maneira de tentar regularizar para que isso não aconteça. Como é que você vê para a gente garantir uma maior segurança no trânsito para que casos como esse não aconteçam mais? Muito bem, o entendimento do Ministério Público é que as empresas têm sim responsabilidades, até porque o acidente tem um impacto que vai muito além do motorista que está dirigindo o veículo. Então isso pode ser quando a gente fala de aplicativos, isso pode ser um bafômetro eletrônico, ou seja, o carro não terá uma ignição se você não assopra um bafômetro eletrônico e dessa forma dando segurança que aquela pessoa não ingeriu bebidas alcoólicas. Mas o comportamento do motorista, quando você fala a gente sabe que motoristas de aplicativos às vezes trabalham 12, 14, 15, 16 horas por dia. Isso não é um número que é normal, né? Isso não é, o ser humano não é feito para estar na direção um número tão elevado de horas. E eles sabem disso, eles controlam isso. Isso é possível ser controlado. Então, por mais que, por um lado, o direito econômico deles, eles precisam dessa função economicamente, ela não se sobrepõe ao direito da vida, né? Então, a gente precisa que as empresas, sim, assumam sua responsabilidade social e elas limitem o número de horas. E isso não é possível você fazer só no nível de uma empresa, né? Porque um motorista ele pode passar de uma empresa para outra. Então, dessa forma, ele poderia trabalhar 8 horas numa empresa e depois continuar trabalhando 8 horas em outra, né? Então teria que ter aqui um compartilhamento de informações. E hoje com a tecnologia do blockchain isso é muito simples, muito possível, esse compartilhamento seguro e de informações. Então é parte do arcabouço de tecnologias que existem aí para a gente de verdade reduzir o número de pessoas que morrem, o número de pessoas que sofrem lesões para toda a vida de acidentes veiculares. Sobre esses acidentes que acontecem no trânsito, através do Banco de Dados Públicos do Sistema Único de Saúde e do Observatório Nacional de Segurança Viária, as mortes no trânsito, na maioria, acontecem com motociclistas, jovens e do sexo masculino. Você entende que há uma necessidade de campanhas específicas para este público, já que vem crescendo a utilização de motociclistas, praticamente nos últimos anos, também por conta da pandemia, por ser mais barato, econômico, é um meio de transporte que ele é mais rápido também. Há um entendimento que precisa ter uma campanha especializada, Daniel? Uma campanha para educar, especialmente no Brasil, eu acho algo muito oportuno e importante, mas ela sozinha não vai resolver. Esses motoqueiros, eles trabalham geralmente para alguém, eles estão prestando serviço para alguém. E eles têm o celular. É possível você usar uma inteligência que se chama telemetria, até mesmo ou na moto ou no próprio celular dele, para verificar como ele está, por exemplo, dirigindo. Então, por exemplo, eu pedi há pouco tempo atrás comida em casa
e o trajeto era de 15 minutos e o motoqueiro chegou em 5 minutos. Então, é óbvio que esse motoqueiro ele não seguiu as leis de trânsito, né? E depois, perguntando para ele, ele falou que ele dirigia um pouquinho na contramão para ganhar tempo. Então, isso, e você consegue reconhecer isso porque o nosso celular está conectado na rede de comunicação das empresas de celulares, ele tem GPS, e ele usa esse GPS para poder chegar de um lugar ao outro, e as empresas têm essa informação. Então, elas têm que assumir o papel social delas, de ter responsabilidade. Essas pessoas têm que ser penalizadas pela empresa para criar como assim, um incentivo para que isso não aconteça. Porque hoje existe a lei não é cumprida, o Estado não tem a capacidade de ter uma câmera em cada rua, né? Mas você tem a informação o suficiente para saber que se ele está dirigindo de forma prudente ou não. As empresas têm isso, elas sabem, elas têm que atuar. Continuando sobre este assunto, então, para a gente aliar sempre a tecnologia junto com a educação. Eu estava pensando, né, sobre as leis de trânsito. Normalmente as pessoas vão estudar, procurar entender somente quando vão tirar a carta de habilitação, né, com 18 anos. Sendo que esse estudo poderia acontecer muito antes. Então, quem não tira a habilitação quase não tem acesso, né? E seria importante essa pessoa ela ter conhecimento, às vezes para ajudar o motorista, sobre a não utilização de celular ao volante, sobre a utilização da cadeirinha no banco de trás, por exemplo, para as crianças até 10 anos, ou quando ela alcança 1,45 m. Até porque, mesmo que não tenha habilitação, ela pode andar de bicicleta, a pé, transporte público. Há esse entendimento, Daniel, de que a educação ela precisa começar um pouco antes sobre trânsito, também vale para o pedestre, para aquele que utiliza o transporte público. E a tecnologia ela pode auxiliar também para essas crianças, adolescentes? Olha, eu posso te contar, Gabriel, que eu, como adolescente, eu morava no exterior, em outro país, um país mais europeu, e lá a gente já na escola recebia aulas de segurança no trânsito. Eu tô falando quando eu tinha 14 anos de idade, né? Então, isso nos países, os países mais industrializados, o OECD, que o Brasil quer fazer parte, isso já é praxe, já tem exatamente como você falou, né? Existe um incentivo lá de uso de bicicleta, então você pode usar bicicleta, você tem que conhecer as leis do trânsito. Então, entender a importância, eu diria até chamar vítimas do trânsito para a escola, para dar palestra, para ensinar, para as pessoas entenderem a consequência dos atos dela quando dirigem acima da velocidade permitida, quando dirigem sobre influência de bebida alcoólica. Isso, a educação ela é uma parte integral de todo esse meio que tem que ser feito. Agora, nós temos hoje no Brasil 112 milhões de veículos, ou seja, essas pessoas têm já 112 milhões de pessoas dirigindo esses veículos. Então você tem as novas gerações, mas você tem aí já uma questão: o que a gente faz com essas que estão aí, que estão sendo imprudentes? Daniel, para nós podermos encerrarmos, de que maneira que a tecnologia, então, ela pode auxiliar esses motoristas, levando em conta a situação do nosso país? É um trabalho em conjunto que precisa acontecer através de governo federal, estadual, municipal, o interesse das pessoas para que elas tornem o trânsito seguro também, responsabilizar os motoristas, as empresas. Como é que é esse trabalho em conjunto para a gente diminuir o quanto antes estes números que a gente trouxe aqui, principalmente de 2020, quando saiu essa última estatística? Olha, é interessante perceber que no mundo empresarial, principalmente se você pensar nas 10, 20 maiores marcas que o Brasil tem aqui, são empresas que estão tomando decisões ativas para meios de segurança para os motoristas. São as grandes frotistas, as grandes frotas, porque eles não querem ver a marca deles atrelados a acidentes e eles não querem ter problema com o Ministério Público. Então, essas empresas estão, sim, adotando medidas de segurança. Isso é muito positivo. A gente também tem um incentivo do sistema de seguro, principalmente empresarial, porque o custo de seguro com acidente está começando a chegar perto do custo de roubo de veículos. Então, você tem uma pressão da seguradora para que as empresas adotem.
Então, realmente, o desafio aqui vai ser nas empresas, na pessoa física, né? Nas pessoas que não atreladas à sua empresa, ao seu carro particular. Eu acho que aí vai estar o grande desafio, porque do ponto de vista empresarial a gente tem um caminho a seguir, ainda tem, mas as coisas estão andando na direção certa. Quando a gente fala do veículo particular, a maioria deles, a grande maioria deles, não sabe que existem essas tecnologias, não sabe como colocá-las, não sabe como usá-las. Então, aí sim, talvez é uma campanha de incentivo do uso de tecnologia para a segurança. Eu, como pai, com certeza gostaria que meu filho tivesse todas as tecnologias que auxiliem ele, e gostaria de ter no meu celular uma visão do que meu filho está fazendo para ver se ele está dirigindo da forma mais segura. Então, pelo menos como pai, eu acho que a gente tem que incentivar, primeiramente, os pais que vão tratar, como você falou, os homens o sexo masculino, que são da maioria dos acidentes, e naquela idade, que é a idade muito delicada, que é aquela idade em volta de 18 anos, onde a imprudência, infelizmente, existe em níveis maiores. É isso, a tecnologia através e junto, né, caminhando com a educação. Daniel Schneider, especialista em tecnologias em prol da segurança e prevenção de acidentes de trânsito, muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que você passou aqui para a gente, que para um futuro próximo, no presente já existem, né, algumas questões, mas que o quanto antes, né, isso chegue para toda a população, para a gente diminuir o número de acidentes no nosso trânsito. Muito obrigado, Gabriel. Nós aqui agradecemos, então, a presença do Daniel aqui no nosso Câmara Notícia. Olha só, 1h12, conhecida como o Oscar da fotografia, viu? WordPress Photo. É uma premiação muito importante que homenageia todo ano profissionais que atuam no fotojornalismo. Esse ano premiou um brasileiro por um trabalho que mostra recortes da Amazônia. E nós tivemos a honra de conversar com ele no Giro Ambiental. Então, a partir de agora, nós vamos conferir juntos. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Mais uma edição do Giro Ambiental está no ar na programação da TV Câmara Campinas. Sempre um prazer receber você. Bom, você já é nosso convidado especial, já é nosso telespectador, já conhece como funciona o Giro Ambiental. Aqui a gente fala sobre temas que são relevantes para a gente discutir sobre a natureza, conversa também com pessoas que trabalham com conservação, mas hoje é um dia muito especial, porque a gente vai falar de uma coisa que eterniza momentos e trazem reflexão, que é a fotografia. Hoje nós vamos conversar aqui no Giro Ambiental com o fotógrafo Lalo de Almeida, que conquistou o primeiro lugar em um prêmio mundial, o WordPress Photo, que é considerado o Oscar da fotografia. O trabalho que levou a essa premiação se chama Distopia Amazônica. Se trata de uma série de fotos que conta os acontecimentos dos últimos anos da Amazônia, como desmatamento, garimpo ilegal, povos indígenas e comunidades quilombolas. E ele está aqui com a gente de forma online para contar sobre esse trabalho tão importante, né, Lalo? Que na verdade é o segundo ano consecutivo que você venceu essa premiação. Em 2021, o Pantanal foi o tema da sua série de fotos e agora, mais uma vez, sobre a Amazônia. Queria conhecer, por favor, se apresente aos nossos telespectadores quem é Lalo de Almeida e qual é a sua relação com o meio ambiente que traz essas fotos aí para a gente dar uma olhada. Olá, bom, eu sou fotógrafo há mais de 30 anos, sempre tive esse interesse nessa relação entre homem e natureza, desde quando eu comecei a fotografar. Um dos meus primeiros trabalhos de longo prazo foi um trabalho que chamava-se O Homem e a Terra, que falava exatamente sobre a relação entre as populações tradicionais e essas paisagens onde essas populações estão inseridas. Então, sempre foi um assunto que sempre me interessou muito, assim, essa relação do homem com a natureza. E quando chegou em 2009, que eu fui para Altamira, eu trabalho há muitos anos na Folha de São Paulo,
desde 94, então eu fiz muitas viagens para a Amazônia, mas a partir de 2009, quando eu comecei a cobrir a história da hidrelétrica de Belo Monte, da construção da hidrelétrica de Belo Monte no Rio Xingu, que eu entendi como é que funcionava esse processo de ocupação da Amazônia. E a partir de então, eu me envolvi completamente com a região, né, com as questões desse modelo de desenvolvimento da Amazônia e os impactos nisso nas populações locais. E a partir de então, eu tenho me dedicado muito a esses temas socioambientais, vamos dizer assim. E então esse trabalho de distopia amazônica, na verdade, ele é um trabalho que tem mais de 10 anos, em cima desse tema, e paralelamente a isso eu venho fazendo outros projetos. Em 2020, em função dos incêndios que aconteceram no Pantanal, eu deixei um pouco de lado, na verdade eu não deixei completamente de lado, mas me dediquei, além da Amazônia, me dediquei muito a fotografar aquela tragédia que consumiu 1/3 do Pantanal, que foi um desastre ambiental terrível. Como que é a experiência do fotógrafo quando ele sai da sua casa para ir no local da série de fotos e vivencia também, de certa forma, toda essa realidade que ele mesmo retrata nas fotos? Você esteve lá, viu pessoas, né? A gente tá passando fotos aí para o pessoal dar uma olhada, né? Muitas pessoas que você conheceu. Como que é para o fotógrafo essa experiência? Como se você fizesse parte da foto que você mesmo está clicando? Olha, eu acho que para fotografar é uma coisa complexa, porque ao mesmo tempo que você tem esse envolvimento com os temas que você está fotografando, ao mesmo tempo você precisa de um certo distanciamento para conseguir sobreviver, porque são muitas situações, né, fortes, muitas relações que você faz, muitas situações dramáticas que você vive. Então, você precisa também de um certo distanciamento, né? Empatia é fundamental, você se interessar pela história das pessoas e tudo isso, mas também você precisa de um certo distanciamento, de uma certa proteção para ter a tua parte emocional sadia, vamos dizer assim, para continuar trabalhando. E isso, eu acho que a máquina, você olhar por trás do visor, a máquina funciona como uma espécie de escudo protetor, vamos dizer assim. Então, ela te protege um pouco para você, no momento que você estiver trabalhando, você conseguir fazer ali conseguir mostrar aquilo da melhor maneira possível, sem também cair que aquilo te perturbe tanto que você não consiga trabalhar. Então, eu acho que é um equilíbrio bem delicado entre o tanto de envolvimento que você vai ter com os temas e a tua capacidade de ter um certo distanciamento para poder conseguir trabalhar da melhor maneira possível. Então, às vezes, eu estou lá no meio de um caos completo, acontecendo milhares de coisas, e eu estou fotografando inteiro. Aí, quando eu chego em casa e vou ver uma propaganda de margarina, aí eu desabo, entendeu? Então, é isso. Acho que essas coisas você vai absorvendo, mas por conta da tua experiência, das ferramentas que você vai aprendendo com o tempo e tal, você vai sabendo lidar com isso. E você não deixa toda essa emoção, de alguma forma, te atrapalhar enquanto você está trabalhando, né? E foi quanto tempo ali, naquele local? Você se dividiu por dias? Foi para vários locais diferentes? Né, se a gente pudesse fazer uma análise de como foi essa experiência em cronologia. Então, o projeto da Amazônia, na verdade, como eu te falei, ele é um projeto que tem mais de 10 anos. Então, ele foi... Por uma questão de habilidade prática mesmo, eu fui dividindo, eram vários temas, e eu fui fazendo esses temas divididos em pequenos projetos, vamos dizer assim, ao longo dos anos. Então, eu comecei com o projeto de Belo Monte, que mostrava o impacto de uma grande obra, né, na Amazônia, nas populações ribeirinhas, nas populações indígenas e tal. Então, esse foi um projeto que também eu acompanhei durante muitos anos, desde a construção até o impacto nas populações e como Altamira foi impactada por esse fluxo
de gente que de repente chegou na cidade, enfim, foi um trabalho feito ao longo de vários anos. Mas aí depois eu fiz um projeto grande sobre a Transamazônica, né? Como que a Transamazônica impactou a maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia. Como isso, como essa grande obra impactou e ainda continua impactando a região. Aí depois eu fiz um trabalho sobre o garimpo. Aí depois eu fiz um trabalho sobre as políticas desse governo, do governo Bolsonaro, como as políticas do governo Bolsonaro estão afetando a região. O modelo de desenvolvimento econômico e de ocupação da Amazônia, ele basicamente se perpetua desde os tempos coloniais até os dias de hoje. Na verdade, esse modelo pensado como um modelo pensado por pessoas de fora da Amazônia, que enxerga a Amazônia quase como uma colônia exportadora de matéria-prima, minério, energia, madeira, etc., sem pensar no desenvolvimento das pessoas, das populações tradicionais e na preservação do meio ambiente. Tentar sair da casinha, daquela coisa das pessoas que imaginam a Amazônia como um grande tapetão verde com indígenas pelados caminhando por esse tapetão verde. Não é isso. A Amazônia é uma região complexa, enorme, diversa, com populações indígenas diversas, com ribeirinhos, com quilombolas, com cidades. Então, o objetivo do projeto é mais do que apresentar uma solução ou um modelo ideal de ocupação da Amazônia, não, é mostrar a complexidade que é a região amazônica e que não existem soluções fáceis. E como é difícil você falar da questão ambiental. Esse é um tema que para mim é muito caro, assim, que não adianta falar da questão ambiental se você não falar das pessoas. O termo socioambiental tem que andar junto, assim. Não existe você pensar em preservação da floresta se você não conseguir propor uma alternativa de renda para as pessoas que estão lá. Né? Porque as pessoas estão no modo de sobrevivência, elas vão fazer qualquer coisa para sobreviver. Então, se você não der uma alternativa de renda para as pessoas que estão lá, né, que estão em contato com a floresta, elas vão fazer o que tiver ao alcance delas. E na maior parte dos lugares, na maior parte das pequenas cidades amazônicas, fora dos grandes centros urbanos, as populações vivem de alguma atividade legal, que é a extração de madeira, que é o garimpo, que é a grilagem de terra e tal. Então, se você não der uma alternativa econômica para essas pessoas, que preserve a floresta, né, não tem jeito, não adianta ficar fazendo fiscalização, entendeu? Porque depois a coisa vai voltar tudo de novo, as pessoas precisam sobreviver. Então, a gente precisa encontrar um modelo de desenvolvimento para a Amazônia que leve em consideração não só a preservação da floresta, mas também a melhora de qualidade de vida das pessoas, uma alternativa de renda para elas. Então, e encontrar essa atividade que consiga manter a floresta de pé e traga renda para as pessoas, não é simples. Então, o projeto ele quer fazer isso, quer colocar esse monte de dúvidas que eu, como observador, eu não sou um estudioso, eu não sou nada, mas eu fico andando para lá e para cá e fico pensando sobre isso. E quanto mais eu rodo a Amazônia, mais dúvidas eu tenho sobre tudo. Então, essas dúvidas que eu tenho, eu quero passar para as pessoas. Eu quero que as pessoas pensem sobre o que é a Amazônia, quais seriam as soluções, que as pessoas entendam que é complexo, que tem muita gente que mora lá e que precisa também pensar nessas pessoas, enfim, mostrar essa complexidade toda. Inclusive, eu queria abrir um parêntese aqui, Lalo, para discutir a questão do termo distopia, né? Que é uma palavra que vem do grego, significa um lugar hipotético onde se vive sob sistemas opressores, autoritários, totalitários, de privação, perda ou desespero, ou seja, uma privação de liberdade, uma privação de uma série de direitos. A gente entende distopia, às vezes, como algo que ainda vai chegar, né? São sociedades futuras, só que aqui a gente está falando de um colapso ambiental, socioambiental que já está acontecendo. Essa é a sua crítica? Exato, eu acho que é um modelo que deu errado, né? É só você ver o que está acontecendo na Amazônia, tanto em termos de desmatamento quanto de pobreza. Se você for ver os índices de IDH dos municípios do norte, acho que 8 em cada 10 municípios com o pior IDH do Brasil estão na região norte, estão na Amazônia.
e ao mesmo tempo você tem essas taxas de desmatamento. Então, quer dizer, aquele argumento de que, não, mas a gente vai desmatando e o garimpo traz desenvolvimento e não sei o quê, essa é uma falácia. Quer dizer, os dados mostram que esse modelo de desenvolvimento que a gente até então promoveu na Amazônia só traz pobreza e degradação ambiental. Então, é a distopia completa, deu tudo errado até agora, né? Então, é isso, distopia nesse sentido, que o que aconteceu até agora na Amazônia, tudo isso que a gente projetou para a Amazônia até agora, desde sempre, as pessoas que estavam fazendo todo tipo de crime ambiental na região, garimpeiro trabalhando em área ilegal, em área indígena, pessoal desmatando, grilando área pública, parque nacional, grilando floresta nacional e tal, esses caras viraram, no discurso do Bolsonaro, os caras que trazem desenvolvimento para a região. E o pessoal que estava tentando fazer o trabalho, seguindo a lei, cumprindo o seu dever, o pessoal, os fiscais do IBAMA, e etc., e os próprios jornalistas que estão tentando mostrar o que está acontecendo lá, esses viraram os grandes vilões. As pessoas ainda veem a questão ambiental como uma coisa que segura, que atrasa o desenvolvimento, porque o cara é um ecochato, é um radical, quando fala de preservação. E isso aí é uma coisa de sobrevivência da espécie, da nossa espécie. Então, realmente a gente vive um momento dramático, e aí eu acho importante, talvez é uma pergunta que você fosse me fazer para frente, que eu acho que essa questão do prêmio, ela leva esse assunto da Amazônia para uma audiência global. E isso é muito importante. Por quê? Porque eu sinto que a Amazônia, para o brasileiro, é um território distante. Muita gente, fora de algumas bolhas, não está nem aí para a Amazônia. Realmente vê como uma coisa, um lugar longínquo, que não tem a menor relação e tal, e tal, e tal. Então, eu não vejo com muita esperança alguma reação assim, interna aqui do Brasil para mudar esse jeito como a Amazônia está sendo ocupada e como estão pensando, né, a Amazônia atualmente no Brasil. Eu acho que se tiver alguma pressão por mudança, vai vir de fora, vai vir dos países europeus, etc. Então, acho que é muito importante que a gente leve a questão da Amazônia para fora e que para os europeus também mostre a complexidade que é, porque as pessoas têm uma visão muito simplista do que é a Amazônia. Sim. E o objetivo do projeto é justamente mostrar essa complexidade, que não tem solução fácil, que além da floresta existem pessoas. Então, acho que levar esse tema da Amazônia para fora é muito importante. E o prêmio, nesse sentido, ele vai ajudar muito. É um prêmio que é super divulgado, vai para dezenas de países, exposição em dezenas de países, etc, etc. Então, nesse sentido, o prêmio contribui muito para levar essa questão da Amazônia para fora. Aí eu estou muito feliz também de, enquanto jornalista, né, enquanto uma formadora de opinião, estar recebendo você aqui, Lalo, para divulgar esse trabalho. Espero que com esse programa as pessoas consigam conhecer mais, refletir mais sobre isso. Aonde é que é possível ver as suas fotos? Pessoal de casa que quiser conhecer as suas fotos, onde é que elas estão hoje? Bom, acho que o lugar mais fácil para ver, eu sou um pouco desorganizado, então o meu site, eu estou, aliás, atualizando o site, etc., mas dá para ver tanto no meu Instagram, que tem a série inteira, no Instagram do WordPress Photo, também tem todas as fotos, no site do WordPress Photo tem também todas as imagens, e se tudo der certo, a exposição deve vir para o Brasil. Ela está já em vários países, já está circulando em vários países da Europa, e provavelmente deve vir para o Brasil também esse ano. Então, legal. Vai ser uma oportunidade legal. Não sei se vai para o Rio, para São Paulo ou para outras capitais, mas de qualquer jeito, para quem, enfim, não puder ver a exposição, tem no site do WordPress, tem todas as imagens, e também no meu Instagram, que é Lalo de Almeida.
Perfeito. Lalo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. São temas complexos que a gente traz aqui sempre, mas que, pelo menos, trazer, né, semear essas sementes para as pessoas já é um grande passo para a gente ampliar essas discussões sobre meio ambiente, alertar sobre tudo que está acontecendo e que, se não mudarem, é a gente que vai perder aqui. Então, sinto que eu fiz um bom trabalho aqui de trazer você aqui com a gente e agradeço muito. Parabéns pela premiação. Obrigado, foi um prazer aqui conversar com vocês. Para você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia mais uma vez e te espero para a próxima edição do Giro Ambiental. Tchau! Terça-feira de sol e calor aqui na cidade de Campinas. À tarde a nebulosidade aumenta, mas não deve chover. Só que uma frente fria, que está no sul do país, se aproxima hoje à noite e vai derrubar as temperaturas aqui em Campinas a partir de amanhã. E além do frio, tem chuva chegando também, viu? Então, quarta-feira de tempo fechado aqui na cidade de Campinas. Tem que sair com o guarda-chuva e com um agasalho, viu? Porque as temperaturas já estão aqui na minha tela. Então, olha só, amanhã, quarta-feira, 4 de maio, mínima de 11 graus e a máxima não passa dos 21 aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Reforçando, continue aqui na TV Câmara Campinas, porque daqui a pouco, às 2 horas da tarde, tem audiência pública e às 4 horas da tarde tem reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde. Então, tarde com muitos eventos aqui na TV Câmara Campinas. E nós nos vemos amanhã, após a 26ª reunião extraordinária, que começa às 9 horas da manhã, e o Câmara Notícia chega em seguida ao 12:30. Até lá! Tchau, tchau.